Olá, sejam bem-vindos a 2 em 1 Satanismo e Letras. Meu nome é Juan e hoje eu gostaria de dar uma notícia muito boa para voltar com esses meses de hiato que aconteceu aqui. A partir de agora, a Satanismo e Letras não é mais apenas uma página, apenas um canal do YouTube, apenas uma coisa desse tipo. Não. Agora, ela é uma escola iniciática também. Uma escola iniciática pertencente à Igreja Satânica dos Cinco Elementos. Igreja esta que eu fundei. Se quiserem saber, vejam aí na descrição que vai estar os links daí junto com os meus também. Gostaria então de aproveitar e também recomendar os meus links para vocês seguirem, caso queiram saber quem eu sou. Eu sou oraculista, eu sou produtor musical e agora eu também sou sacerdote da igreja que eu acabei de falar. Lá cultuamos os daimons da Goethe e também fora dela, como os deuses que eles sempre deveriam ter sido. E claro, temos o satanismo como base e tal, então só vocês verificarem lá na descrição, vejam os perfis, eu vou deixar tudo bonitinho aí, e é isso aí. Agora, vamos começar do jeito certo? Olá, sejam bem-vindos à Escola Iniciática Satanismo e Letras. Eu sou o sacerdote Juan Adriano, e desta vez vamos abordar um tema propício ao que estamos falando aqui, a essa iniciada de uma nova jornada aqui dentro desse canal. Vamos falar sobre ordens, templos, seitas satânicas por aqui. Bom, a começar falando desse assunto, primeiro eu vou falar a minha opinião. A opinião de que muito tempo que eu conheço o satanismo já, de mais de 10 anos, como vocês devem saber, eu tinha uma visão bem simplista antes, no sentido de que eu não concordava com a existência de ordens. Eu não concordava com a existência de templos satânicos, sabe? Até porque eu sempre achei eles muito dogmáticos. E o satanismo não é para ser dogmático. Ele é para ser uma coisa mais livre. No sentido de, tal templo proíbe que você faça isso, mas não é para você ser proibido a alguma coisa. Então acabava sendo contraditório com a própria essência do satanismo, de liberdade, de autodeificação, ou coisa assim, você pertencer a uma ordem. Até porque, além do dogma, elas têm uma hierarquia, uma questão de superioridade por aí. Existe o sacerdote, que seria o líder de tudo, o chefe de tudo, o mestre de tudo, e ele ensinaria a ciência dele para as pessoas. Justamente, não só a ciência, mas também professar coisas mesmo. Coisas que ele tem aprendido com os livros, com a espiritualidade mesmo, com a vida. E aí, muitas ordens acabam caindo na armadilha de não apenas serem dogmáticas, mas de serem limitantes. No sentido de que elas não expandem os horizontes e a vida dos seus membros, mas sim, cada vez mais apreende eles, tornam-os reféns daquela ordem. Ou seja, se o cara quiser sair de lá, ou a mulher, ele não pode. A vida dele vai estar em completo descaso, vai estar em completo fuzuê, não vai dar certo, ele nem pode. Pode ser até que ele seja amaldiçoado. Ele só sai de lá se ele foi escorraçado porque ele fez alguma coisa que não foi aprovado pelo sacerdote. E olhe lá se ele não sair com mais 5 demandas nas costas dele, do sujeito, seja homem ou mulher. Deixando claro. Então, eu nunca aprovei a existência, justamente por essa questão, porque é delicado, é muito delicado. É delicado porque você não pode confiar em todo mundo. Muitas vezes eu já falei aqui mesmo no canal que muitos satanistas se dizem, mas não são. Muitas pessoas exaltam o nome de Satã, mas não encarnam suas virtudes, não seguem seus ideais e nem sua causa. Muito pelo contrário, eles vão na contramão e acabam sendo muito mais cristãos do que os próprios cristãos. Se é que vocês me entendem. Então acaba sendo uma faca de dois gumes, sabe? Você tem que confiar muito em quem é o líder dessa ordem, desse templo, ou do que quer que seja. E aí tá que eu poderia estar falando um monte de besteira, visto que Lavey fundou a igreja de Satã e tal, que não deixa de ser um templo. Mas, aquela coisa, Lavey foi uma figura que, para bem ou para mal, ele tinha um respeito de algumas pessoas e ele tinha critérios, ele tinha referencial, ele não fundou o templo de uma hora para outra. Novamente, aquela questão que eu falo, você tem que confiar muito no sacerdote em questão, porque, honestamente, é difícil confiar. É difícil confiar até em quem não é sacerdote, imagina em quem exerce essa posição. Imagina em uma pessoa que se proclamou um sacerdote, e não que foi iniciado em alguma ordem como maçonaria, ou a ONA, ou qualquer uma dessas, ou na própria igreja de Satã, inclusive. Então é difícil confiar, não nego. É tão difícil confiar na minha ordem, na minha igreja. Na verdade, eu não gosto de chamar a minha igreja de uma ordem, porque a ordem justamente tende a ser dogmática, tende a ter regras. E a minha igreja, basicamente, as regras dela são os básicos, do tipo, seguimos o chão do satanismo, cultuamos os daimons como deuses, temos que ser leais uns aos outros,
não podemos desrespeitar uns aos outros, temos que buscar sempre sermos pessoas melhores, e fica por aí. Não tem aquele problema de quem está na minha igreja não pode cultuar os ancestrais, não pode cultuar Exu Pombagira, não pode cultuar Caboclo, não pode cultuar Cigana, não pode trabalhar com nada, não pode trabalhar com Odin, não pode trabalhar com Orixá. Eu não tenho esse problema aqui. Na minha igreja mesmo, o foco é o aprimoramento pessoal e o culto aos demônios como os deuses que eles são. Se a pessoa quer cultuar Astaroth, por exemplo, na minha igreja, é plenamente possível. Ela não precisa fazer parte apenas daqui e só daqui. Não, se for uma questão de cultuar seus ancestrais na Umbanda, não tem esse problema. Se for uma questão de você ser iniciado no santo, no candomblé, no caso do orixá, não tem nenhum problema também. Se você tiver a magia das runas, uma questão, uma conexão nórdica, tudo bem. Se uma coisa não interferir na outra, show de bola. Se o seu culto do lado de cá não interferir do lado de cá, se forem compatíveis, show. A única coisa que realmente não tem congruência nenhuma aqui é você querer fazer parte da minha igreja, que é uma igreja satânica, e tá cultuando anjo. Ou tá frequentando igreja cristã. No caso, nesse sentido, porque por conta própria, por vontade própria. E não por uma questão de que a sua família está requisitando. Que tem muita gente que vai para a igreja porque a família obriga. Isso é um caso à parte. O que eu prezo muito é pela coerência. Ponto final. Tá de boa com relação a isso. Mas na questão macro, tirando um pouco o meio da reta, a minha igreja nesse sentido, a visão que o satanismo tem na questão de ordem e questão de templos. Olha, uma igreja, eu chamei desse jeito porque a igreja é uma junção de pessoas vibrando numa mesma energia, numa mesma egrégora. Então, por que não ser uma igreja satânica? Certo? Já que estamos todos alinhados na mesma energia de Satã e na energia de que os daimons são deuses também. Por assim dizer, fazemos parte da mesma causa. Então, por que não chamar de igreja? Certo? Agora, o templo é simplesmente a edificação. É isso. O templo é o prédio. O templo é a casa. É isso. Não tem... A diferença é essa. Então, assim, qual é o problema de ter uma casa onde você cultua isso, feita para isso, feita para a espiritualidade? Não tem problema. Conforme que você oriente muito bem os seus filhos e afilhados, seus seguidores, seus discípulos, tá bom. Agora, e com relação àquela coisa de que o satanista é o seu próprio mestre? Ele não tem mestres, é isso. A máxima do satanista é que ele molda a si mesmo. A autodeificação, a questão de que você escreve sua própria história. E o que eu vou dizer aqui é que não tem muita coisa a ver, não tem coisa empecilho nesse sentido. Porque, bora lá, você escreve sua própria história, mas você, por exemplo, saberia astronomia? Assim, vou estudar astronomia e você se torna um perito em astronomia por conta própria? É possível, se você for um gênio, se você for um caso especial, uma exceção. Mas, se não, se você for uma pessoa normal, como todo mundo, assim, eu e outras pessoas, não vai ser só o estudo que vai ser necessário, mas também o acompanhamento por alguém que entenda disso. Seja um professor, seja um mestre. Porque o mestre, o que difere do professor, é que ele vai passar a ciência dele, aquilo que ele já comprovou inúmeras vezes que funciona. Ele vai ensinar as técnicas dele. O professor, não necessariamente. O professor pode estudar, pode lecionar tudo aquilo que ele aprendeu, não necessariamente que ele executou. Então, assim, ter mestres durante a vida, que geralmente não é um só que temos, são vários, porque são inúmeras etapas da vida e diversas fases e diversos ofícios que poderíamos exercer durante nossa existência. O que é o problema de termos vários mestres? A questão é não estarmos limitados à visão de um só. Na minha igreja, na minha igreja, eu sou o mestre, eu sou o sacerdote, eu vou ensinar a minha ciência dentro do satanismo, dentro da espiritualidade em questão, dentro do culto aos demônios, culto aos daimons, demonolatria. E já eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Eu não vou orientar na questão de Exu Pombagira, eu não vou orientar na questão de Orixá, eu não vou orientar na questão de emprego, na questão de amor, essa coisa, acho que a pessoa vai me perguntar, né? Aí, eu não vou adentrar partes que não me dizem respeito. Eu não vou adentrar, um profissional que, por exemplo, é formado em gastronomia dentro da minha igreja, eu não vou dar pitaco no que ele está fazendo. É cada parte de algum. Ser mestre é isso. E também, eu não sei de tudo. Eu não domino todas as áreas. Seja do ocultismo, ou seja de qualquer coisa. Então tem coisas que eu também sou capaz de aprender com meus discípulos, com meus afiliados. Claro, por que não? O mestre não só ensina o aluno, ele aprende com o aluno também. Então, assim, se o satanismo seja uma autodeificação, seja uma questão de você não ter um mestre,
É porque o mestre no satanismo não é para a vida toda. Ele não vai passar 11, 15, 20 anos sendo teu mestre. Ele vai chegar um momento que ele vai dizer, agora você é um irmão, você não é mais um filho. Claro, assim, depende, né? Depende da relação, por exemplo, no templo. Se o templo fui eu que fundei, se eu que abracei as pessoas vão ser minhas filhas ali dentro. Mas se for, por exemplo, uma pessoa que já tenha tanta ciência quanto eu, que já domine muitas coisas que eu já domino e que sabe como funcionam as coisas ali dentro, já vai ser um mestre a mais na casa, certo? Assim como dentro de um terreiro, tem o pai de santo principal e tem outros que são formados por ele também, não? Que tem o mesmo título de pai de santo. Só que como a casa é daquela pessoa, seja da mãe ou do pai de santo, ela é a soberana, ou ele é o soberano. Entendeu? Então é aquela coisa, é o dono da casa. Se cale por conta disso. No sentido de, claro, desrespeito, né? Até porque parte das regras satânicas é aquilo. Se for desrespeitar alguém, na casa dessa pessoa, não vá lá, é melhor. E se alguém te desrespeitar na sua casa, trate sem piedade nem misericórdia. Então a questão de ordens e tempos é isso. Se for uma ordem, uma igreja, um templo, que vai orientar no caminho certo para você achar o seu caminho, e não obrigar você a seguir por aquele lugar, obrigar você a fazer desse jeito, aí sim é bem plausível. É aquela coisa, meu objetivo é justamente que cada um ache o seu caminho. Se o seu caminho for este aqui, seja muito bem-vindo, ganhamos um amigo. Caso não seja, pelo menos que ganhemos um aliado. Esse é o slogan da minha igreja, a Igreja Satânica dos 5 Elementos. Por mais que eu tenha feito esse vídeo basicamente fazendo um marketing da minha igreja, isso aqui não é necessariamente um convite. Claro, pode ser. Se você quiser fazer parte, pode falar comigo que eu respondo como você pode fazer parte. Entretanto, é também uma virada de chave aqui do canal. Porque, afinal de contas, agora nós somos parte. Esse canal, a Satanismo em Letras, Escola Iniciática Satanismo em Letras, que no futuro será sim uma escola, faz parte da Igreja Satânica dos 5 Elementos. Isso agora não vai mudar. No futuro, iremos fazer vídeos privados para quem assinar o canal, para quem ser membro, né? Aí seria um membro da Escola Iniciática, que tem acesso a esses vídeos que vão ter aulas específicas sobre temas específicos. Não são necessariamente essas coisas mais generalizadas que eu falo aqui, que são uma orientação, uma luz, mas não consta tantos detalhes. É só uma coisa mais tipo minha experiência no ramo e algumas informações mais macro mesmo. O micro vai ser tratado na escola. Então, é isso. Convido vocês a, pelo menos, se isso sim eu convido, conhecerem a Igreja Satânica dos Suplementos, conhecerem a Escola Iniciática Satanismo em Letras e conheçam a mim também, sacerdote Juan Lian. Eu faço trabalhos, eu faço feitiços, eu faço tarô, eu também faço música, como eu falei. Então, vocês podem me conhecer. Sejam bem-vindos a esse lugar receptivo. Que Satã abençoe a todos. Até mais.